Fala pessoal, Seite Kono passando por aqui e nesse dia eu tenho convicção que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Quero ler hoje com vocês algo que eu tenho meditado nesses últimos dias, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui em Gênesis 12, até o título desse capítulo é sobre o chamado de Abraão. Então o chamado de Abraão. Agora olha que interessante isso daqui. Ele vai dizer no versículo 1, então o Senhor disse a Abraão, sai de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão como o Senhor lhe tinha ordenado. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Agora vamos só começar aqui construindo algo juntos. Eu não tenho dúvida que qualquer pessoa, assim como eu e você que está me assistindo, todos nós gostaríamos de ter um chamado na mesma proporção de Abraão. Você sabe, lá no final da história, o que Deus fez através de Abraão. Eu tenho visto uma geração, de uma certa forma, isso é muito bom, muito positivo, é uma geração apaixonada por Jesus, uma geração que deseja viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado. É uma geração que tem fome pelo chamado, tem desejo pelo ministério. E isso é muito, muito bom, muito positivo. Só que nós vamos aprender algumas verdades sobre o nosso chamado, e essa verdade tem a ver com, muitas vezes, nós teremos que abrir mão de coisas que são legítimas para nós conseguirmos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, preste muito atenção nessa palavra que eu estou dizendo. Nós teremos que, muitas vezes, abrir mão de coisas que são legítimas para conseguirmos provar da plenitude do chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, só vamos fazer um paralelo aqui que isso é bem importante. De um lado, nós temos uma geração apaixonada por Jesus, com fome pelo chamado, com desejo pelo ministério. Do outro lado, eu tenho visto pessoas que não estão conseguindo viver o chamado porque estão apegadas a coisas que são legítimas. E agora, você tem o direito de escolher. Você pode escolher as coisas que são legítimas. É o seu direito escolher isso. Agora, eu tenho visto também que muitas vezes nós seremos colocados em lugares que vamos ter que dar passos de fé. E eu quero dizer, você precisa escolher sempre o chamado do Senhor. Para que possamos viver a plenitude, escolha o chamado. Então eu quero começar já citando aqui algumas coisas que são legítimas, mas que Abraão teve que abrir mão. O Senhor pediu para ele, se você quer viver o chamado, abra mão de algumas coisas. Primeiro, ele diz, então o Senhor disse a Abraão, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer revelação, não foi qualquer pensamento positivo sobre chamado, não, o Senhor falou. E isso aqui é importante, não tome decisão de forma emocionada, tá? Tome decisões debaixo da palavra de Deus. Então Deus disse a Abraão, sai da sua terra. Primeira coisa, eventualmente, quando nós estamos escolhendo o chamado e o ministério, nós teremos que dar esse passo de fé. Sai da sua terra. Então, primeiro ponto, primeira coisa que é legítimo, e eu tenho visto muitas pessoas não conseguindo viver o chamado porque estão apegados demais a algo chamado geografia. Pessoas estão apegadas demais à sua geografia. E eu tenho visto também, tanto na minha vida, quanto na vida de grandes homens que eu admiro e eu estou me espelhando nessas pessoas, eventualmente nós vamos ter que escolher entre o chamado do Senhor e a nossa geografia. A sua geografia, o lugar que você nasceu, que você cresceu, a sua terra, talvez a sua nação. Obviamente, você tem todo o direito de amar. Eu amo a minha cidade natal. Eu sou de uma cidade chamada Americana, no interior de São Paulo. E o Senhor me pediu, sai da sua terra, sai de sua geografia. O que eu não quero é estar tão apegado e ter tanto amor, que isso é legítimo, com a localidade que eu estou, que eu abro mão do chamado do Senhor por conta da paixão que eu tenho pela minha geografia. Então, primeira coisa, legítimo.
Você tem direito de escolher ficar na sua terra aí, na sua casa, no seu apartamento que você comprou pro resto da sua vida. Legítimo, e pode ser que seja isso que Deus tem, mas nós temos que estar disponíveis. Se Deus nos pedir, sai da sua terra, nós temos que ter a capacidade de escolher o chamado do Senhor. E ele continua, e o Senhor também disse, sai da sua terra, segunda coisa, sai do meio dos seus parentes. Sai do meio da sua família. Aqui eu já vou entrar numa zona que ela é meio perigosa, tá bom? Nós devemos amar a nossa família. Nós devemos amar os nossos pais, nós devemos amar o nosso sobrenome. Devemos, isso é bíblico. Nós temos que orar e ter o máximo de tempo possível com a nossa casa, eu concordo. Assim como eu, a Natália, minha esposa, nós estamos constantemente fazendo a conta e também o nosso esforço para ter proximidade com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família. Só que olha que interessante. Determinado momento o Senhor chegou para Abraão e falou assim, se você quiser viver aquilo que eu tenho para você, vai ser necessário uma renúncia. E essa renúncia é a sua família. A sua família você deve amar, então escuta isso aqui com muita maturidade para não gerar desequilíbrio. Você deve amar a sua família, você deve valorizar a sua família, você deve priorizar a sua família, obviamente. Mas em determinados momentos do nosso chamado, nós vamos ter que escolher o chamado do Senhor. E isso às vezes vai custar a nossa casa, a nossa família. Eu hoje estou morando a 30 quilômetros dos meus pais e do meu sogro e da minha sogra. Então dá pra gente se ver praticamente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, nós temos tempo juntos, meu irmão vem um pouco mais pra cá, então a gente tem esse tempo. Só que eu tô falando, e se um momento da minha vida o Senhor falar, sai dessa terra agora e vai pra outra nação? Não, não vou. Por quê? Porque eu quero só ficar aqui com a minha família. Nós podemos perder o chamado. E eu tenho orado, e eu sei, então sim, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho um chamado para em algum momento da minha vida passar uma temporada construindo um ministério em uma localização extremamente distante da minha terra natal. E eu tenho que olhar para isso e eu falo, é legítimo, mas eu quero viver a plenitude do que Deus tem para mim. Cara, a nossa família não pode ser um impeditivo para nós vivermos o que o Senhor tem. E eu tenho falado com meu pai, e o meu pai ele é um homem muito de Deus, e ele falou uma coisa para mim uma vez que eu falei, isso é muito forte. E eu não entendi em certo momento. Ele disse o seguinte, Seite, se eu puder, eu quero sempre ter você por perto. Eu quero sempre estar relacionando de forma muito próxima. Mas ele disse para mim, a minha maior alegria não é ter você por perto. A minha maior alegria é ver Cristo cumprindo o chamado dele na sua vida. E que possamos ser assim. A terceira coisa, ele vai continuar. Sai do meio da sua terra, do meio dos seus parentes e também sai da casa do seu pai. Então, o que nós aprendemos aqui, esse terceiro princípio? A terceira coisa que é legítima é a casa do pai. Agora, eu não quero só falar sobre família, porque eu já falei, mas casa do pai tem uma conotação de um lugar do quê? De estabilidade, segurança, conforto, comodismo. É ou não é assim? Se você casou e você volta para casa do seu pai, para casa da sua mãe, obviamente se você teve um bom relacionamento, mesmo você ter construído uma outra família, quando você chega lá, você fala, isso aqui é minha casa, é minha zona de conforto, eu consigo abrir a geladeira, eu tenho a provisão, eu tenho o sustento, eu tenho a proteção, eu tenho a segurança. Então casa do pai representa esse ambiente de conforto, esse ambiente de segurança. É legítimo você construir, escuta isso aqui, é legítimo você querer escolher uma vida para construir o quê? Conforto, segurança, sonhos, projetos, estabilidade. É super legítimo se você quiser escolher uma vida onde você vai construir uma carreira e no final de sua vida você vai sentar na cadeirinha de rede na frente da calçada da sua casa e vai ver a vida passar e falar assim, eu tenho aqui a minha aposentadoria garantida. É seu direito, mas eu quero dizer, não deixe com que a segurança, estabilidade, o conforto, a zona de conforto, o local de previsão e provisão, não permita com que isso concorra com aquilo que Deus está te chamando. Eu estou falando com a Natália.
Obviamente, nós vamos trabalhar se a gente puder ter uma segurança, se a gente puder conseguir morar bem, se a gente conseguir andar bem. Tá, glória a Deus por isso, cara. E Deus não é contra isso, e Deus nos honra. Só que é o seguinte, eu tô falando, eu não vou colocar isso acima da palavra de Deus. E se tiver algum momento que Deus falar assim, sai desse lugar de conforto, da casa do seu pai, desse ambiente de proteção, e vai para um lugar que você nem sabe o que vai acontecer, eu quero viver por obediência. Eu não quero viver por conforto. A vida passa muito rápido para nós escolhermos gastar o nosso tempo atrás de recursos, segurança, patrimônio nessa terra. Então eu estou dizendo, eu estou disponível. Custe o que custar. Não é fácil, não é brincadeira, mas sempre vale a pena. Quarta coisa, ele continua no texto dizendo, sai do meio da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se você quer viver o chamado de Deus, já dá o seu like, inclusive, aqui, porque eu quero ver isso depois. Mas se você deseja viver o chamado do Senhor, tem um quarto princípio. Você não vai entender. Você não vai conseguir visualizar todas as coisas. Você não consegue. Você sabe como é difícil obedecer um chamado do Senhor quando nós não conseguimos enxergar. Quando você não sabe para onde vai. Imagina, eu saio da segurança, eu abro mão do meu conforto, eu saio de perto da minha família, eu saio da minha geografia, para onde? Não sei, só saio andando. E eu vejo que tem pessoas que elas estão tentando obedecer o chamado do Senhor, sabe através do quê? Através da clareza e da visualização absoluta. E o Senhor está falando, eu não trabalho desse jeito, porque um dos elementos que o Senhor usa de forma principal é algo chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que você tem fé se você enxerga tudo? Como é que você tem fé se a conta fecha? Como é que você tem fé se você sabe todos os passos? Você não exerce fé dessa forma. E Deus vira e fala, sai da sua terra e vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. Quarta coisa, você não vai entender. Quinto e último, eu quero fechar. Quando queremos viver o chamado do Senhor, entra aqui no versículo 2. Farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, a quinta coisa sobre o chamado do Senhor, e eu posso afirmar isso, eu estou falando com o coração muito no lugar certo. Eu afirmo isso por aquilo que eu tenho vivido. O caminho do Senhor, o chamado do Senhor, sempre vale a pena. E eu posso até arriscar te dizer que quando nós vivemos o chamado do Senhor, nós alcançamos algo no Senhor que naturalmente nós não poderíamos alcançar. Abraão poderia ter escolhido, vou ficar na minha geografia, vou ficar aqui no meu parente, vou ficar aqui na minha zona de conforto, não vou obedecer. Ele poderia ter terminado a vida dele falando assim, ok, foi legal. Mas nunca ele conseguiria ter vivido o que ele viveu através dessa palavra. Você vai ser abençoado, você vai ter proteção, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou te proteger daqueles que te amaldiçoarem. Aí Deus vira e fala assim, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como é que ele constrói isso naturalmente? Ele não consegue construir isso naturalmente. Por quê? Porque existe um favor, uma graça e uma recompensa para aqueles que escolhem o chamado do Senhor. Por mais que é difícil, por mais que custe, por mais que você não entenda, grave o que eu estou dizendo. O chamado do Senhor vale a pena. Por favor, você que está me escutando, eu quero deixar isso aqui como a mensagem final. Não desperdice a sua vida. Pelo contrário, gaste a sua vida em direção àquilo que o Senhor tem. Não jogue fora os seus anos. Não jogue fora a sua juventude. Não jogue fora o seu casamento. Não jogue fora os seus filhos. Não jogue fora a sua área financeira. Gaste isso investindo dentro do chamado que o Senhor tem para você. Espero que você tenha recebido, se fez sentido para você, ou talvez se durante esse conteúdo você lembrou de alguém, compartilhe isso aqui com essa pessoa que precisa, deixa o seu like e eu te vejo na próxima. Deus te abençoe.